Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 1. Vamos ler hoje apenas os versos 1 e o verso 2, tá bom? Segunda Pedro, está bem no finalzinho da sua Bíblia, tá? Se você tiver em Apocalipse, volta alguns livros, volta às cartas de João, de Judas, aí você chega lá. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, gratos a Deus pela sua palavra a nós. Pai amado, nós glorificamos o teu santo nome, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado em nosso meio. Obrigado, Pai, pelos louvores entoados aqui nesta manhã, pelas orações, por cada momento que a gente já passou aqui agora, que nos prepara, Senhor, para esse momento de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra. Pai, que nós recebamos com o coração aquecido a Deus, a palavra do Pai para nós, a instrução de Deus para as nossas vidas. Nós te pedimos, ó Pai, que nessa manhã o Senhor constrange o nosso coração no temor de Cristo, para aprendermos, ó Deus, a acolher a Tua verdade, a amar a Tua palavra, Pai, e seguir o caminho de Jesus, em fé, em obediência a tudo aquilo que o Senhor nos ordena. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Dava para falar só dos 2 versos aqui a manhã inteira e até, sei lá, um pouquinho a mais, talvez. Porque é muito rico aquilo que Pedro está apresentando aqui para a gente nessas duas linhas, praticamente, do texto bíblico. Entretanto, a gente não vai se debruçar tanto tempo nesses 2 versos. Por ser o nosso primeiro dia do estudo da segunda carta de Pedro, a gente vai precisar ter um pouquinho de uma introdução à carta de Pedro, tá? Quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, qual era o contexto que ele estava vivendo, né? Que propósito a gente encontra nessa carta, quais são os temas principais. E talvez você tenha até suspirado aí nesse momento e falar, puxa vida, né? Vim aqui no domingo, ouvi um sermão, a palavra de Deus, e a gente vai ficar gastando tempo com isso. Mas, pensa comigo, reflita sobre isso. Se você entendesse o quão é importante gastar esse tempo antes de começar a ler a Bíblia, atirado, jogado na Bíblia, plá, e ler, você ia ver o quanto a gente pode perceber as riquezas da palavra de Deus. O quanto assuntos que talvez passassem levianamente assim, você nem percebesse, quando você parou para estudar antes, parou para refletir, a compreensão se torna muito maior do que Deus está dizendo para a gente. Dessa forma, eu confesso e reconheço que nenhum de nós ficaria entediado de ler a Bíblia, que acomete muitas vezes na nossa vida, né? Mas eu já sei o que está escrito, eu já li, já fiz o programa no passado da Bíblia toda, o ano inteiro, aí vou fazer de novo. Ai, Deus, né? Como se não fosse a palavra preciosa do Senhor para nós, né? Portanto, às vezes vale a pena dar uma desacelerada e não preocupar de bater meta em leitura bíblica, mas preocupar de ouvir a voz de Deus no que Ele quer falar com vocês. Amém? Então, por isso a gente precisa parar hoje e falar um pouquinho sobre isso, tá bom? E a gente ainda volta no finalzinho, Deus nos ajude, ao texto bíblico. Inclusive, eu falei com os irmãos ontem que eu já tinha um para casa para vocês. Gente, a melhor forma da gente entender a palavra de Deus para nós é lendo a palavra de Deus. Você já viu que a segunda carta de Pedro tem só 3 capítulos? Se você tiver Spotify ou algum outro serviço de reprodução de música aí, tem uma Bíblia gravada na versão A Mensagem, chama Bíblia Mensagem, foi gravado pelo aquele dublador do Tom Hanks, que dubla o Woody também, é bem bacana a dublagem, e ele grava em menos de 15 minutos os 3 capítulos de Pedro. Ou seja, você pode ouvir, você pode ler, ou separar 20 minutinhos no seu dia, você vai gastar menos do que isso, para ler todos os dias, gente, a carta inteira.
Pega ela e lê do começo ao fim. Acabei, pronto, beleza. Ora, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Beleza, vida que segue. Amanhã você faz de novo. E de novo. Faz isso a semana inteira, como um desafio para você, como uma recomendação para você entender melhor essa mensagem. Aí lá para o meio da semana, por exemplo, você já leu umas 2, 3 vezes, o que você pode fazer? Você pode ler uma introdução, você pode ouvir a pregação de novo, você pode ver uma aula sobre o assunto, eu até tenho aula sobre isso, posso mandar para vocês depois lá no grupo da igreja. E a gente vai ler de novo então. Um dia você para, estuda a introdução ao livro, e nos dias seguintes você lê de novo o livro. Gente, vocês vão ver o quanto a gente passa desapercebido por coisas, o quanto palavras que estão dentro do mesmo campo semântico, da mesma ideia ali, você achou que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, e vai vendo que existe uma ideia por trás, que existe um tema que permeia todo o livro e toda a mensagem. Então, hoje o que a gente vai fazer é um pouquinho ensaiar isso, tá? A gente vai ler a palavra e vamos também falar do contexto de compreensão melhor da palavra. Por que isso, né? Você pode pensar comigo, mas para que eu tenho que ficar dando introdução a esse livro? Primeiro, eu listei só 2 motivos, de muitos que podem ter. Primeiro, uma amplificação do conhecimento dessa mensagem. Meu conhecimento, por si só, é restrito. É restrito à tradução que eu estou lendo, é restrito ao meu conhecimento de escola mesmo, de português mesmo, né, de língua portuguesa, é restrito a um monte de coisa, o que eu estou sentindo no momento, como eu estou estressado ou se eu não estou, tudo isso são fatores que atrapalham a nossa compreensão. Então, quando eu paro, penso, reflito, crio uma estratégia de leitura, por exemplo, isso pode amplificar a minha compreensão do texto. E para quê? Para que a minha vida responda da melhor maneira possível, de maneira adequada, àquilo que Deus está me ensinando, está mostrando de si para mim e exigindo de mim como resposta. Ok? Vamos avançar então para a introdução propriamente dita. Você vê aí comigo, né? Mantenha sua Bíblia aberta que a gente vai passear um pouquinho aí na carta de 2 Pedro. Quem escreveu a carta? Verso 1, Simão Pedro. Que Simão Pedro? Aquele que era servo e apóstolo de Jesus. Pronto, beleza. Verso 18, 1:18. Ora, nós ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Aqui ele está falando da transfiguração. Quais eram os discípulos que estavam com Jesus na transfiguração? Pedro, Tiago e João, né? Então já falou que é Pedro, já falou que estava no momento da vida de Jesus, no episódio com ele. E a gente tem no verso 1 do capítulo 3 também, olha aí. Amados, esta é agora a 2ª carta que escrevo para vocês. Opa, é um Pedro também que já escreveu uma carta que foi chamada de 1 Pedro. Meu amigo, então, né? Acho que não temos dúvida de quem está escrevendo essa carta. Entretanto, pessoal, não é unanimidade entre muitos teólogos que essa carta tenha sido escrita por Pedro. E aí talvez a introdução bíblica que eu recomendei você ler durante a semana vai desfalar o que eu falei aqui. Então, por isso, a gente precisa parar e pensar um pouquinho sobre isso. O problema de considerar essa carta como não sendo de Pedro é porque ela seria uma falsidade autoral, a gente chama isso de pseudepígrafo. Seria uma outra pessoa que escreveu a carta, mas querendo legitimidade para aquilo que ela falou, ela colocou como se fosse Pedro. Como que a gente chama isso? Mentira! Não pode. Um livro da Bíblia já com isso, descaradamente, tem algum problema. Cadê o Juan? Juan está ali. Eu brinquei com ele essa semana, falei, chega uma conta da CEMIG na sua casa lá. Pá, beleza. Normal, você conferiu lá o relógio certinho, tá? Tem que pagar? É lógico, tem que pagar, se não quiser que corta, né? Só que, um dia antes de chegar a sua conta, chegou uma carta lá da CEMIG com S, CEMIG, né? Aí você, ué, já chegou esse negócio, né? Você dá uma olhada, dá aquela folheada e fala, não, CEMIG com S? Não, meu amigo, eu não vou pagar isso não, né? O que isso tem a ver com Pedro, gente? Se a gente tem aqui na Bíblia um livro que diz que é uma coisa, mas não é, isso desautoriza o livro. Ele perde a autoridade, como a conta perdeu a autoridade de cobrança, né, sobre você, porque ela não era bem aquilo, né? Então, reconhecer que essa carta realmente é de quem ela está dizendo que é, confere essa autoridade, tá? De ter sido escrita por um apóstolo de Jesus, alguém que andou com ele, alguém que a igreja reconheceu como capaz de comunicar a mensagem do Evangelho. Do contrário, se fosse uma outra pessoa que tivesse escrito e não tivesse título, também estaria tudo bem. Mas dizer que é Pedro quer dizer que foi Pedro. Por exemplo, a gente tem o livro de Hebreus, que não tem autoria, a gente tem o Evangelho de Lucas, de Marcos, a carta de Tiago e a carta de Judas, que são documentos do Novo Testamento que não são de pessoas que foram discípulos de Jesus. O Tiago ele é irmão de Jesus, o Judas também, né?
Então, começaram a caminhar depois, não eram dos 12. Né? Hebreus, ninguém sabe quem escreveu, isso desautoriza a carta? Não, é palavra de Deus para nós, a igreja recebeu como palavra de Deus para nós, tá bom? Então, essa é a questão da autoria, que já é importante para a gente pensarmos sobre a autoridade daquele texto, tá bom? Considerando que foi Simão Pedro, então, quem escreveu essa carta, eu volto a pergunta para vocês. Quem foi esse cara? Quem foi Simão Pedro? Né? A gente sabe vários episódios dentro dos evangelhos que vão nos contar sobre coisas que Pedro estava fazendo, sobre suas crenças, sobre até sua forma, né, de se comportar. Era um cara meio impetuoso, assim, né, meio impulsivo. Cortou a orelha de um servo que tentou prender Jesus, falou que não ia deixar Jesus ir para a cruz, né? E tantos outros episódios enérgicos ali de Pedro, né? Jesus manda ele jogar a rede, fala, eu já joguei, né? Falou, não, mas eu vou na tua palavra, né? E joga a rede. A sogra de Pedro é curada, então isso mostra para a gente entender que ele era casado, né? Era um pescador, e depois Jesus o convida para ser pescador de homens. Nega Jesus 3 vezes, né? No episódio lá antes da crucificação, mas Jesus intercede por Pedro, isso é muito bonito, né? Fala que Satanás tentou peneirar Pedro ali, né? Arrancar o couro dele, mas Jesus intercedeu por Pedro, e isso foi suficiente para que Pedro fosse salvo, fosse alcançado pelo Senhor, a ponto de, após a ressurreição, Jesus aparecer para ele, e Pedro dessa vez, 3 vezes, confessar que ama Jesus, né? Graças a Deus pela obra do Senhor. E a obra vai continuando, né? A gente entra no livro de Atos, a gente tem um Pedro ali cheio do Espírito Santo, capacitado pelo poder de Deus a proclamar o Evangelho, e em sua primeira pregação, 3.000 pessoas são batizadas na festa de Pentecostes. Uma mudança da água para o vinho, o ímpeto também da pessoa é aplicado agora no lugar certo, né? Para o reino de Deus, em favor desse reino. Esteve envolvido na conversão do primeiro gentio na comunidade cristã do primeiro século, que é Cornélio. Isso lá em Atos 10, nós lemos isso. E aparentemente, né, o que Paulo nos indica, e a tradição cristã e os próprios evangelhos parecem, os evangelhos no livro de Atos, que Pedro tinha uma figura de liderança dentro da igreja. Tá? Paulo diz que ele, juntamente com João e Tiago, eram os pilares, né, da igreja em Jerusalém. A gente entende então essa questão de liderança. No livro de Atos mesmo, nós já vemos Pedro sendo preso, né, algumas vezes, açoitado pelo nome de Jesus e obrigado a não falar em Jesus, mas ele diz, vale mais obedecer a Deus do que aos homens, e continua pregando o Evangelho, né? Até que nessas prisões, a gente já não tem mais isso na narrativa bíblica, mas na tradição cristã, em algumas dessas prisões, Pedro é levado para Roma, onde ele seria executado ali, crucificado de cabeça para baixo, acredita-se, no ano 68 depois de Cristo, por ele ter se negado a ser crucificado como seu mestre, Jesus. Então eles crucificam ele de cabeça para baixo. Isso não está na Bíblia, tá bom, meus irmãos? Isso é a tradição cristã. Bom, esse é o Pedro, então. Nosso segundo momento aqui agora é a gente pensar, então, qual é a relação dessa segunda carta de Pedro, já que nós lemos em capítulo 3, verso 1, que Pedro está escrevendo uma nova carta para os irmãos. Qual é a relação com a primeira carta, então? Né? Vamos dar uma olhadinha também. Volta a sua Bíblia em algumas páginas lá de 1 Pedro. Vamos só dar uma passada por cima mesmo, olha. Capítulo 1, nós temos, por exemplo, Pedro dizendo já no 2, ali, né, do 1 para o 2, da rejeição de Cristo, né? Isso é um tema importantíssimo dentro da carta de 1 Pedro, viu, gente? Se nós pudermos fazer uma linha bem geral assim, sobre o que Pedro está falando na primeira carta, a sua mensagem seria sobre a perseverança do cristão diante da perseguição, tanto da perseguição bélica mesmo, de armas, de guerra, de pessoas que queriam matar os cristãos, quanto de pequenas perseguições, né? Às vezes resistência dentro da própria casa, com o cônjuge não crente, resistência no trabalho, por causa do testemunho de Jesus, e Pedro incentiva esses irmãos, então, a prosseguirem firmes na fé, mesmo diante de tribulações e de perseguições.
Ele dá o exemplo de que Cristo mesmo foi rejeitado, né? Ele foi a pedra angular que foi rejeitada pelos construtores, mas dele Jesus construiu um edifício, e esse edifício somos nós, a igreja, do qual cada um somos como pedras vivas, alicerçados para que Deus construa esse prédio, esse lugar, onde Ele quer fazer habitar a sua glória, e tem feito habitar a sua glória. Por causa da obra de Jesus, nós entramos num relacionamento diferente e especial com Deus, que não tínhamos antes. Nós não éramos povo, mas agora somos chamados de povo eleito, nação escolhida, propriedade particular de Deus, sacerdócio real, que é um tema importante também na primeira epístola de Pedro. Lemos aqui também, em algumas páginas, né? Não vou parar em nenhum texto específico, não, só para a gente dar uma olhada panorâmica mesmo, olhem os subtítulos aí na sua Bíblia. A gente aprende também que o cristão ele deve viver em testemunho fiel, em humildade, como o exemplo de Cristo. E essa palavrinha exemplo, ela até aparece no texto bíblico. Cristo é para nós um exemplo a ser seguido. Alguém que a primeiro nível possa olhar de longe, ouvir sua história, ler os evangelhos e falar, esse é Jesus, eu quero ser como ele, eu preciso ser como ele, vou segui-lo, vou imitá-lo. Por um lado, esse é o aspecto do exemplo, mas Jesus é muito mais que isso também. Jesus não é só um exemplo externo, como um personagem de um livro que você gosta e fala, poxa, eu quero viver como esse cara. Não, Jesus ele é também a manifestação do próprio poder de Deus, que nos capacita a imitá-lo, a passar pelas tribulações dando glória a Deus, a nos tornarmos coparticipantes do sofrimento de Cristo, que é o que 1 Pedro 5 vai dizer isso para a gente. Não, 4, mais ou menos no meiozinho, no final do 4 ali, ele fala sobre isso. Nós tivemos uma série de sermões sobre 1 Pedro aqui na igreja, e recomendo, se você não ouviu, ou se quiser ouvir de novo, tem lá no YouTube, né? No canal da igreja Missão 1618, tá? E ali você vai ver tudo isso, vai ver em vários sermões essas mensagens ecoando para nós. Já na segunda epístola de Pedro, a gente já pode ver que tem um assunto parecido, mas é bem diferente. Por exemplo, nós dizemos que a igreja estava sofrendo um tipo de ameaça. A ameaça em 1 Pedro era a perseguição de morte, era o martírio, era a privação por causa do evangelho. Já na segunda epístola de Pedro, a perseguição agora, na verdade, a ameaça agora não é uma perseguição física, é uma perseguição pior. É uma perseguição que pode fazer a alma do crente, a sua vida inteira, se perder, ser corrompida e herdar não a glória, né, do crente, da pessoa que está ali na igreja, né, de herdar a condenação eterna, perecer definitivamente se cair nessa ameaça. Você pode falar, o quê? Uma ameaça pior que a morte? Uma ameaça pior do que a violência e do que o martírio? Sim, meus irmãos. E é uma ameaça à sã doutrina. Você fez esse drama todo aí para falar que é questão de doutrina, de interpretação da Bíblia. Me ajuda, né? Isso é mais grave do que passarem a faca em mim, do que me ameaçarem. Sem a menor sombra de dúvida, meus irmãos. Não tenha dúvida disso. Ser enganado e achar que você está vivendo uma vida para Deus enquanto você está perdido, se afastando de Deus e fazendo as outras pessoas se afastarem de Deus, é muito pior do que morrer por ser fiel ao Senhor, do que ser leal por ser leal ao Evangelho. E não tenha dúvida, meus irmãos, aquilo que nós cremos e as doutrinas que confessamos refletem o nosso coração e influenciam diretamente a forma como a gente vai viver, tá? E esse é o tema principal da mensagem de hoje. O que eu creio afeta diretamente a forma como eu vivo. E aí você pode pensar comigo, deixa eu pensar aí direito sobre isso, Emerson. Sofrer por Jesus e morrer com Ele, então, é melhor do que não sofrer, viver uma vida boa, mas no engano? Exatamente. Pensa comigo, você preferiria ser uma vítima numa explosão de uma bomba com um terrorista, ou você preferiria ser o terrorista? Você preferiria ser um cristão perseguido ou nem mesmo ser cristão? Ser enganado, ninguém quer ser enganado, mas ser enganado ou enganar alguém, intencionalmente. Entrar nos céus mutilado, como diz Jesus, se o seu olho te faz tropeçar, arranca-o, né, e entra no reino de céu, ou ir para o inferno com seu corpo inteiro, né? Acho que todos nós sabemos a resposta, por mais dolorosa que possa ser. É melhor ser vítima, é melhor ser enganado do que eu estar ativamente em pecado, enganando alguém e desviando essas pessoas do caminho do Senhor.
Por isso a gente sobe aqui com muito temor, meus irmãos, para proclamar essa palavra, porque ai de nós está desviando vocês da sã doutrina. Inclusive, essas pessoas são descritas de maneira tão grave, as pessoas que enganam os falsos mestres, na carta de 2 Pedro, que ele os chama de destinados à negridão das trevas, porcos que se lavaram, mas que voltam para a lama, ou ainda de pessoas que pareciam conhecer o Evangelho, estavam ali vivendo uma vida aparentemente boa, mas que é uma vida pior do que aquela que eles tinham antes de conhecer a palavra de Deus. Tamanha gravidade do que estava acontecendo ali nessa carta, tá bom? Então eu repito, gente, esse tema principal da mensagem. Não pense que as suas crenças, como você entende o mundo e o Evangelho, não influenciam as coisas que você deseja e a forma como você vive. Ou no sentido afirmativo dessa sentença, as suas crenças e como você é doutrinado afetam diretamente o que você deseja e a forma como você vive. É aquele assunto que a gente trata na apostila, talvez não com esses nomes, é ortodoxia, ortopatia e ortopraxia, né? É um pensar corretamente, ortodoxia, que afeta a forma como eu sinto corretamente, que afeta as minhas ações, uma praxis, uma prática correta. Isso tudo está amarrado, eu não compartimentalizo, não, minha fé são essas coisas. Agora, a forma que eu vivo não tem nada a ver com a minha fé. Não é verdade. A sua cosmovisão, nem sempre, a forma como você vê o mundo, entende as coisas, nem sempre vai estar clara para você, mas você vai dar a sua vida por ela. Ainda que você não consiga escrever, eu creio nisso, mas a sua vida vai ser direcionada pelaquela que é a sua cosmovisão. Por isso a gente precisa ter uma cosmovisão bíblica, para que a nossa vida seja afetada por essas coisas. Continuando, lemos também que essa carta foi escrita para um público que nós não sabemos onde eles viviam, quem eram exatamente, né? Pedro saúda eles, olha aí no verso 1, simplesmente como aos irmãos que conosco obtiveram fé preciosa na justiça do nosso Senhor e Cristo. Tá, mas onde eles moravam? Não sei. Se a gente olhar para o verso 1 do capítulo 3, que Pedro fala que escreveu uma segunda carta para eles, isso faria a gente entender que seria o mesmo pessoal da primeira carta. E na primeira carta, Pedro fala que eles moravam no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Isso daria para a gente uma direção de onde essa carta foi enviada. E, de certa forma, né, a gente concordaria com a ideia que é dada para esses textos, que são uma carta geral, não uma carta para uma igreja específica de um lugar específico, é uma carta como mensagem geral para todas as igrejas. Isso é o que a gente pode pensar, tá bom? Ainda que o teor seja bem diferente da 1 Pedro, tá? Parece que o problema aqui era outro. Por isso o pessoal fala, não, então é outro pessoal, mas é muito comum também a gente ter vários tipos de problema na mesma igreja, né? Acontece, né? Ah, não, aquela igreja lá só tem problema disso, né? Só tem gente doente, né? Beleza, né? Aquela outra igreja lá só tem problema de gente desonesta, né? E Deus vai e coloca um tipo de problema em cada igreja. Não, às vezes vem essa coisa misturada, né? Essa bola de neve que afeta todos nós. Essa carta foi escrita quando, meus irmãos? Né? No final da vida de Pedro, ao que parece, tá? Tem alguns indícios aqui no texto, capítulo 1, verso 13 e 14, por exemplo, olha. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, nesse corpo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, né? Pedro sentiu que estava perto da hora da morte dele, tá? Então parece que essa carta está bem próximo desse período. Mas mais importante do que saber a data que Pedro morreu, é importante a gente entender o contexto histórico do que estava acontecendo na igreja ali, tá bom? E é o que a gente vai falar agora. E isso afeta diretamente, pessoal, o propósito e o motivo da carta ter sido escrita. Quando você olha, por exemplo, para o capítulo 1, a gente consegue consolidar um tema bem claro aí dentro do capítulo 1, que seria, por exemplo, exortar os irmãos a crescerem espiritualmente na fé, dando frutos do Espírito, vivendo uma vida digna do Senhor. No capítulo 2, por exemplo, a gente tem instruções para que eles se oponham às falsas doutrinas que estavam circulando ali por causa dos falsos mestres. E no capítulo 3, Pedro está preparando os irmãos para não perderem as esperanças cristãs sobre a volta de Jesus, nos alertando que é certa a sua vinda e que um dia para Deus são como 1000 anos e vice-versa, né?
Esses são assuntos de cada um dos capítulos que são amarrados por uma linha que a gente pode chamar da linha do conhecimento de Deus. O tema do conhecimento de Deus, ele permeia todos os 3 capítulos. Olha que interessante. No capítulo 1, o crescimento espiritual, como eu disse para vocês, ele é mencionado que está conectado à natureza do conhecimento de Deus. Olha o verso 2, que a graça e a paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Olha aí. No capítulo 2, nós temos aí o grupo de falsos mestres que alegavam ter um conhecimento especial de Deus, superior ao dos apóstolos, que além da experiência sensorial de ter visto Jesus e de ter ouvido ele falar, mas uma experiência mística, de um êxtase religioso. E a gente vai falar mais sobre esse grupo já já. E no capítulo 3, olha aí comigo para vocês verem, no versos iniciais aí, ó. Vamos ler do 1 até o 2, ou 3. Amados, essa é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos que vocês lhe ensinavam. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores, etc, etc, etc. Ô Emerson, você está forçando a barra, eu não vi a palavra conhecimento aí, né? Eu também não vi não, meu irmão. Mas, lembra do campo semântico, essa palavrinha que eu falei no começo? Palavras que têm o mesmo significado, ou o mesmo sentido, na mesma região. Vimos aí sabedoria, vimos aí lembrar, vimos mente esclarecida, o que mais, né? É só olhar aí que vocês vão ver. Lembre dos mandamentos, vocês que têm a mente esclarecida, lembre do ensino dos apóstolos, conhecimento. De novo, tá bom? Permeando, costurando os capítulos nessa carta. Olha, e por que Pedro está tão preocupado com isso? Ora, aparentemente, por causa de um grupo que ele vai se consolidar mais fortemente no século II depois de Cristo, mas que já existia desde antes de Jesus, como um movimento informal que ensinava doutrinas sobre esse tipo de conhecimento estranho e alternativo. Por eles se chamarem os do conhecimento, eles usavam a palavra grega, gnosis, e eram conhecidos como o movimento dos gnósticos, tá? Vocês vão ouvir ainda muito nas pregações aí para frente, principalmente do capítulo 2, sobre esses grupos. Eu tinha listado 10 características deles, mas eu reconheci que era exagero. Então, eu reduzi para 4, tá? Tá bom, né? Deixa para outro pregador, deixa para outro dia. Olha só as coisas que eles ensinavam, por exemplo. Tentavam chegar a um conhecimento de Deus por experiências, também, entre aspas, espirituais. Pela unificação de Deus, pelo êxtase religioso. O transe, né? E vai embora, né? Nunca vi nada parecido, né? Para não dizer o contrário, né? Já vi muita coisa parecida, gente, dentro da igreja. Eles estavam dentro da igreja, né? Eu também já vi muita coisa parecida dentro da igreja. Não, estudar a Bíblia, nada disso. Eu tenho que buscar o poder de Deus para a minha vida, né? Era o que eles ensinavam também. Testemunho de Pedro, de Paulo, nada disso, rapaz. Vem comigo que eu vou te ensinar um jeitinho para você chegar direto em Deus, uma ligação direta com o Pai. Vou te mostrar, ó, né? Faz isso, faz aquilo. Eles tinham as fórmulas deles lá e desprezavam o ensino apostólico. Segundo, tinha um dualismo teológico entre criação e redenção. Isso é legal, isso é importante para a gente e vai influenciar diretamente a forma como eles viviam. Lembra, a doutrina influencia a forma como eu vivo. O que eu penso, o que eu entendo, afeta diretamente a forma como eu vivo. Eles diziam o seguinte: tudo que foi criado é mau, é ruim, não presta, é corrupto e amaldiçoado. As coisas boas são as coisas espirituais, as coisas da mente, do espírito, né? É isso que presta, é isso que tem valor. Portanto, né, o papel da vida aqui é se abster de bens materiais para que eu possa acender a minha alma, né? Daí vem o ascetismo, né? Eu posso abrir mão de tudo que existe aqui para valorizar as coisas que são verdadeiramente espirituais, para que a nossa alma, então, volte para aquele que nos criou, né? Porque a nossa alma está aprisionada pelo corpo, ela precisa se libertar disso e ascender, então, até Deus. Quem já viu o filme da Disney, Soul? Pô, gente, vocês precisam arrumar uns filhos aí para ver uns filmes com vocês, né? É uma animação, né? Aí, ó, beleza. Uns meninos aí, o Benjamin e a Laura estão disponíveis, viu? Para passear com vocês, para ver uns filmes.
Então deixa pra lá. Mas nesse filme ele representa uma ideia que a gente tem que é meio pagã, tá? De que a gente era almas que viviam lá com Deus, já no playground divino, né? Já existíamos com todas as nossas características do que a gente é e tudo, brincando lá com Deus. Aí chegou a hora, Deus falou: "Ô, bora meu filho, já tem um corpo para você, agora vai." Aí a alminha vai lá, né? Encarna e vive, né? Até que chega o dia que acaba essa jornada dura e difícil, né? E a alminha volte para Deus, né? Talvez você pensou que isso era cristianismo, meu irmão, mas não, isso é o filme da Disney, tá bom? E doutrinas como as gnósticas, tá? Porque a Bíblia, ela vê o homem como um ser integral, corpo, alma e espírito, e que na ressurreição vamos ser assim também de novo, integrais, né? Como um ser inteiro diante de Deus. Nossos corpos hão de ressurgir. Terceira doutrina gnóstica, negava a encarnação real de Cristo. Se Cristo é um Deus bom, é uma coisa legal, joia, da alma, pura, como ele podia estar num corpo como o meu, como o seu? Jamais, está errado. O que vocês viam aí parecia uma pessoa, mas não era. Daí vem o nome docetismo para essa heresia, né? Que é o verbo dokel em grego, parecer, né? Ele parecia humano. Você achou que ele comeu? Nada, rapaz. Ele fez assim, aí vlá, jogou para trás igual um menino na mesa, né? Você acha que acabou, limpou o prato? Vai olhar o chão, né? Vai olhar a roupa dele, né? Heresia, né? E eles alegavam ter essa linha direta com Deus, que se revelava apenas a quem tinha um conhecimento por uma iniciação mística. Esses são só alguns elementos heréticos aí desse grupo, tá? Que são bem listados no capítulo 2, e que Pedro vai bater gravemente contra aquilo que eles estavam ensinando, tá bom? Talvez a gente possa pensar, mas era uma coisa do passado, né, Emerson, meus irmãos? O gnosticismo não tem mais esse nome, mas ainda está muito vivo por aí, na sociedade e nas igrejas. Infelizmente, que Deus tenha misericórdia. As igrejas precisam abrir a Bíblia aqui, ó, em 2 Pedro, e se lembrar disso. Por isso a gente está lendo essa palavra, para erradicar isso daqui, né? Fora daqui, né? Nós queremos entender a Bíblia direito. E às vezes você pensa, mas era nada a ver isso que você está falando. Mas, gente, hoje é triste quando a gente vê na igreja pessoas que não querem levar as doutrinas bíblicas a sério, né? Falando, não, isso aí é coisa de... A letra mata, né? Mas o Espírito vivifica. Aí a pessoa interpreta esse verso que quer dizer que você não pode estudar a Bíblia. Se você gastar tempo lendo, igual eu recomendei vocês, leia toda semana o mesmo texto, que é isso, irmão? Você já leu. Lê uma vez só e vai orar, irmão. Vai orar o resto da semana inteira, vai jejuar, vai entrar em mistério com Deus, é isso que o Pai quer de você, né? E a gente ignora isso aqui, ó. Aí vai tropeçar feio, meu irmão, lá na frente, porque isso aqui é a nossa segurança, isso aqui é a nossa fonte de fé e prática, né? Nossa instrução. A experiência mística em si, ela não é superior ao conhecimento de Deus. Porque se você pensar comigo, os próprios gnósticos mesmo, né, a partir da doutrina de que a matéria não presta e que só o espírito presta, eles tinham duas reações diferentes e afetava a forma como eles viviam, né? A primeira delas era o ascetismo, que eu já disse para vocês. Então eu vou abrir mão de tudo que é material, já que essas coisas não prestam, e vou me dedicar ao espírito. Não vou comer, vou me alimentar de luz, não vou comer carne. Paulo está exortando, né, as pessoas lá em Coríntios, em Romanos, com um comportamento assim, né? Não vou comer carne, não vou fazer isso, vou me abster de casar e etc. Porque eu preciso cuidar do meu espírito. Os mesmos gnósticos, pessoal, só que, por outro lado, eram os libertinos. Eles diziam o seguinte, olha, se o que Deus vai salvar é o meu espírito, é a minha alma, o que eu faço com o meu corpo não tem a menor importância. Não tem nenhuma implicação eterna, então eu vou viver de acordo com o que eu quiser. Vou entregar meu corpo aos prazeres, à luxúria, à libertinagem, vou enganar os outros, vou trapacear, vou roubar, e isso aí vai... Se eu morrer, o meu espírito está salvo mesmo, né? É o que hoje a gente chama da hipergraça, né? Deus já declarou você perdoado, então, que beleza, né? Vou viver do jeito que eu quiser. Uma heresia velha, que está hoje com um novo nome e nova roupagem. A doutrina é, sim, muito importante. Pensa comigo, se uma doutrina errada pode acabar com a sua vida, te colocar num caminho errado, vivendo totalmente distante de Deus, achando que está perto de Deus, e uma doutrina correta? Acho que o inverso é válido, né? A palavra de Deus, quando estudada corretamente, meus irmãos, ela também tem o poder de Deus, é claro, de nos colocar no caminho certo,
de nos fazer viver uma vida de obediência. E eu já antecipo aí o verso lá, olha aí o verso 2 de novo, 1 Pedro 1, 2. 2 Pedro 1, 2. 2 Pedro 1, 2. Que a graça e a paz sejam multiplicadas nas suas vidas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pedro não está só cumprimentando graça e paz, irmãos, como a gente gosta de fazer por causa da Bíblia, né? Pedro está desejando, dando uma bênção sobre eles. Meus irmãos, que a graça e a paz aumentem na vida de vocês, se multipliquem. Como? Pelo conhecimento de Jesus Cristo. Ou seja, andar no caminho correto, entender a Bíblia corretamente, vai fazer com que a gente cresça em graça, com que a gente cresça em paz. Meus irmãos estão lá amarrados, né? Com a vida sofrida lá, nossa, meu Deus, que vida é essa, meu irmão? Aqui, ó, palavra de Deus, vida em comunidade, desfrute dos meios de graça, que você vai ver a graça de Deus crescer em suas vidas. Você vai ver, se aproxima do Senhor, se aproxima da igreja, que Deus vai fazer, Ele prometeu, Ele vai fazer isso em você. Não é só o erro que fica aí desviando a gente, é o acerto do Senhor também que nos resgata e nos compra para Ele. Graças a Deus por isso. Gente, vamos seguir então. Vamos para o texto bíblico, que ainda tem muita coisa boa para a gente tratar, tá? Tem que escolher o que a gente fala mesmo, porque não cabe tudo. Mas só para fechar a questão da doutrina, né? Você fala, não gosto de doutrina, tá bom. Mas você gosta de Jesus? Sim. Quem é Jesus para você? O jeito que você vai responder vai ser a sua doutrina. Não tem jeito, gente, de fugir desse caminho, não. Tá? Agora, você pode tirar isso da sua cabeça ou tirar isso do lugar certo, que é a palavra de Deus. Vamos lá. Verso 1. Som? Desligou? Não, então tá bom. Vamos lá. Desculpa aí, gente. Verso 1 do capítulo 1 de 2 Pedro. Vamos lá. Vamos ler o texto de novo. Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Como o gênero desse texto é uma carta, é uma epístola, né, que é a mesma coisa que carta, a gente tem aqui uma saudação, uma pessoa, um remetente, um destinatário e uma saudação. Remetente Pedro, destinatário os irmãos que têm uma fé igual à nossa, e a saudação, graça e paz, lhes sejam multiplicadas. Né? Pedro obedece direitinho às regras do gênero textual aqui, para a gente. E como esse Pedro se identifica, meus irmãos? Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus. Essas duas palavrinhas vão ser muito importantes para a gente, tá? Primeiro, porque talvez a sua Bíblia esteja traduzida de um jeitinho diferente. Alguém aí não tem servo na palavra? Alguém tem escravo? Não, né? A palavra doulos, em grego, quer dizer escravo mesmo. Só que por que as Bíblias não põem isso? Porque não é a escravidão dos séculos passados aqui do Ocidente, tá bom? Por isso as Bíblias até evitam usar essa palavra. Porque a escravidão no período bíblico aqui, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, ela era diferente. Era quando uma pessoa tinha alguma dívida com o outro, né, no Antigo Testamento, por exemplo, e para pagar aquela dívida, ela trabalhava para aquela pessoa que ela devia. Mas não era debaixo de tortura, de castigo, de açoites, não vivia na senzala, como a gente teve a nossa história triste sobre isso, né, aqui no Brasil. Eles viviam nas propriedades do seu senhor. O senhor, para ter a dívida dele quitada, né, pelo servo, pelo escravo, tinha que sustentar o escravo. Né? No trem que você fala, pô, deu ruim, né? Achei que o cara ia só me dar o negócio. Não. Ele tinha propriedade nas quais morava o escravo e a família do escravo, onde prestavam serviços para o seu senhor, até chegar o tempo da emancipação, né? Que é quando a dívida era quitada. No Novo Testamento, a situação é um pouquinho diferente, porque a gente está lidando no contexto greco-romano, no qual as pessoas compravam escravos. Tinha um mercado de escravo mesmo, quando lá chegava, gostei desse aí. E às vezes não eram pessoas assim, sequestradas, não, eram pessoas que às vezes estavam em dívida mesmo, precisavam quitar uma dívida, ajudar a família com alguma coisa, elas se vendiam, ou eram vendidas ali. Às vezes tinham escravos que eram exímios escritores, eruditos, né? Que podiam, então, ajudar seu senhor na produção de documentos, na revisão das contas, e etc. Né?
O próprio Lucas acredita-se, segundo a tradição cristã, que ele era um escravo de Teófilo, vão dizer lá os estudiosos, né? E era um médico, né? Para você ver, né? Então é uma outra realidade. E o escravo que trabalhava para o seu senhor, ele podia até receber um salário com o qual ele poderia comprar a sua emancipação também, se fosse do desejo desse escravo, tá? E é essa palavrinha que Pedro está usando para si mesmo, né? E que Paulo usa também. Toda vez que você vê servo, quase toda vez que você vê servo na Bíblia, é essa palavrinha que está aparecendo lá, tá? A gente tem um outro também, que é o diácono, né? Que é o ministro, que também é traduzido como servo, mas é uma relação diferente. Ser servo de Deus, então, como Pedro se identifica aqui, refere-se, meus irmãos, a uma relação, a uma metáfora, isso é importante entender, isso é uma metáfora que Pedro está dizendo, que assim como um escravo não vivia para satisfazer os seus interesses, mas os do seu senhor, Pedro também se vê dessa forma. E cada um de nós também deveria se ver, né? Se eu sou servo de Deus, se eu sou um escravo de Cristo, quer dizer que as coisas que Ele ordena para mim e as coisas que Ele deseja para mim são muito mais importantes do que aquelas que eu mesmo desejo, que eu mesmo quero fazer, quero realizar, dos sonhos que eu tenho, dos planos, etc., das ações. Tudo eu preciso sujeitar a esse meu Senhor. Afinal de contas, eu vivo nos seus domínios, eu dependo de tudo aquilo que Ele me dá para que eu tenha minha subsistência e a minha própria existência, tá bom? É importante isso, né? E não existia um senhor sem escravos e nem um escravo sem senhor na época, tá, gente? Era importante isso. Esse é o ponto principal. E isso está ecoando na teologia do Novo Testamento e em outros autores também. Você pega, por exemplo, Paulo, né? Que às vezes usa a figura do soldado arregimentado, que é a mesma coisa, né? Um soldado arregimentado não vive para satisfazer os seus próprios interesses, mas para satisfazer a vontade daquele general que o arregimentou, né? É óbvio. Paulo diz aqui, por exemplo, em 1 Coríntios 6, não precisa abrir, que nós fomos comprados por um preço. Olha aí, é a mesma linguagem, tá vendo? Vocês pertenciam a outro, mas Deus deu uma oferta maior e levou você. Deus te ganhou no leilão, né? Tinha uma música ruim de leilão, não tinha? Esquece. Do Menotti Fabiano. Oh, Jesus. Vamos lá, gente. Volta para cá. Se você, quem gosta, todo respeito aí, gente. Desculpa chamar a música de ruim. Vamos lá. Se você acha... Isso é importante, gente. Pensa comigo. Ah, não, mas eu não sou escravo de nada. Eu não sou escravo de ninguém. Eu sou livre. Liberdade, igualdade e fraternidade foram proclamadas no século XVIII na Revolução Francesa. Eu peguei isso para a minha vida e é isso que eu vivo, é por isso que eu vivo. Liberdade de expressão, liberdade de fazer o que eu quero, liberdade de escolher o sexo que eu tenho, o gênero que eu tenho, liberdade de se eu vou no trabalho ou se eu não vou, eu não estou nem aí para ninguém, eu trabalho para mim mesmo, eu sou meu próprio patrão, eu sou meu próprio senhor. Como é que é? Eu sou meu próprio senhor, então você é escravo de você mesmo. Mas não tem como não ser escravo de alguém, ser servo de alguém. Ou a gente vai ser servo e vai obedecer as coisas certas, ou você vai ser servo e obedecer as coisas erradas. Paulo também diz que nós somos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, onde temos a redenção, ou seja, onde fomos comprados para pertencer àquele lugar. Ou é lá ou é cá. Ou você é servo de Deus e filho de Deus e vive para Ele, ou você vai viver para outra coisa, que é chamada de império das trevas. Ou é viver para as minhas vontades, é o império das trevas? Sem dúvida, meu amigo. Viver para o mundo, para satisfazer os meus sonhos, é império das trevas. Porque o reino de Deus é outra coisa. Não é o seu próprio reino. Tem aquela música, essa é boa, do... Como é que chama? Canto Verbo, né? Que conta lá sobre o retorno do filho pródigo, né? Ele fala lá, escravo do meu querer, buscando o prazer, né? Eu não lembro, com porcos, eu não sei o quê. Ele foi estar lá com os porcos, né? Escravo do próprio querer, da própria vontade. Se você acha que está livre, a parte da escravidão, sua liberdade é pura escravidão. Somos servos por natureza, adoradores, né? A mesma palavra em hebraico, adorador e servo, é a mesma. Deus te criou para adorar, Deus te criou para servi-lo. Só que aí, se você não serve Ele, você vai servir outra coisa, vai se curvar sobre outra coisa. Agostinho, né, fala que nós somos curvados, né? A natureza humana, ela te curva. Só que se você não se curva para Deus, você vai se curvar sobre si mesmo. É o que Agostinho diz. Se curvado sobre o seu próprio umbigo, vivendo para satisfazer somente a sua vontade. Em Coríntios, 2 Coríntios 5,15, ele diz: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos,
mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa é a vida do cristão. Eu não vivo para mim mesmo mais. Eu vivo para um outro Senhor, que é Jesus Cristo, que é o Senhor da terra e do céu, o Senhor da criação, o justo Senhor, Salvador. Bom, prosseguindo. A segunda palavrinha que Pedro usa para si mesmo é apóstolo. Eu fiz uma exegese aqui com vocês e mostrei que a palavrinha servo, aqui em grego, né, significava escravo. E a palavrinha apóstolo em português significa o que em grego, meus irmãos? Apóstolo, né? A palavra é grega, a gente pegou ela do jeito que estava e jogou para cá. Ah, mas tem uma tradução para isso? Então tem. Enviado. A palavra grega apóstolo em português quer dizer enviado, alguém que foi enviado por outro, né? Obviamente. Jesus é chamado de apóstolo na Bíblia, porque ele é o supremo apóstolo de Deus, que foi enviado por Deus Pai para cumprir uma missão. E os 12 aqui também na Bíblia, dentre eles Pedro, né? É chamado de apóstolo porque eles têm consciência de que eles foram enviados pelo Senhor Jesus também para cumprir sua missão. E como eu disse mais cedo da importância da doutrina, né? Nenhum de nós conheceria Jesus verdadeiramente se não fosse pelo testemunho apostólico. Como você sabe quem é Jesus, o que ele fez, o que ele pensava, por onde ele andava, né? Por causa da Bíblia. Quem escreveu a Bíblia? Os apóstolos e aqueles que andavam com os apóstolos. Portanto, é paradoxal você dizer que ama Jesus e gosta das coisas de Jesus, mas os apóstolos não, né? Não. Paulo, aquele machista, né? Pedro, não sabia de nada, sabia nem escrever, né? O pobre, bruto. Não, eu acredito em Jesus. Jesus eu gosto, Jesus é legal, né? Você só conhece um Jesus que te foi apresentado por causa dos apóstolos. E se você acredita em Jesus mesmo, você vai acreditar que ele deu aos discípulos essa autoridade de proclamar a verdade dele e continuarem a sua obra. Então, não caia nesse paradoxo, não fique nesse lugar sem rumo, né? Irineu de Lyon dizia: não se pode ter Jesus e rejeitar aqueles que Jesus nomeou para que falassem em seu nome. Assim como também não é possível ter Deus e rejeitar seu apóstolo supremo, o próprio Jesus Cristo. Então é nessa autoridade apostólica que Pedro está dizendo para a gente, se identificando, né, a quem ele é. Vamos seguir. Vimos quem é Pedro e vamos aí. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Vamos parar aí, já está bom. Para quem ele está destinando a carta, né, a gente não sabe quem é exatamente, como a gente disse, mas o que a gente sabe dessas pessoas é que eram pessoas de fé. Por isso a gente pode chamá-los de fiéis ou de crentes, né? E esse é o que realmente distingue o cristão. O cristão é aquele que tem a fé na obra, na pessoa de Jesus Cristo, né? Algumas traduções colocam aí que as pessoas que têm fé, na justiça, a Almeida NA está assim, ó, preciosa fé na justiça de Jesus. Quem é o crente? Aquele que creu que Jesus é justo e transmitiu para nós essa justiça por causa da sua vida, morte e ressurreição. Esse é o crente, esse é o cristão. E que tipo de fé é essa? É uma fé que nos é dada como graça, como dádiva, como um presente de Deus mediante a fé sois salvos, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É o que Paulo está falando para a gente lá em Efésios 2:8. Ou seja, é um presente que Deus dá para a gente, que é algo que a gente não consegue produzir por nós mesmos, mas que produz essa vida, essa libertação do império das trevas, para que andemos diante do Senhor. E outra coisa, outra qualidade dessa fé, gente, aí no texto que a gente viu, ó, é igualmente preciosa. Como assim? Receberam conosco, né, igualmente. O que Pedro está querendo dizer com isso? Vamos parafrasear. Pedro está dizendo que a fé que os irmãos receberam é tão preciosa quanto a própria fé que Pedro tem. Olha que lindo. Ué, irmão, não, quem tem fé lá na igreja é o pastor, né? Tiago e Everton, o resto de vocês aí, coitados, né? É o Papa que tem fé, né? É o bispo, né? A gente está aqui caminhando, né? Rastejando para conseguir alguma coisa, né? Pedro falou, opa, para com isso. Lembra do tema do sacerdócio universal dos santos, que lá de 1 Pedro? Está repetindo aqui. Pedro está dizendo que a nossa fé, em certo aspecto, é igual. Porque é o mesmo Cristo. É a mesma salvação que é recebida.
é o mesmo corpo que é distribuído e dado. Alguém recebe uma porção de pão diferente, aí o seu tem creme quando você recebe, né? Vem com um molhinho em cima. É o mesmo pão, meus irmãos, que é dividido e repartido entre nós, é o mesmo sangue. Há um só Deus, um só Senhor, né? Um só Cristo, um só Espírito, mediador, né? Um só batismo, e vai embora. É o mesmo corpo, portanto a gente não deve colocar, de certo aspecto, um líder, alguma pessoa que você considere muito religiosa, como se essa pessoa fosse mais próxima de Deus e você fosse um miserável, né? Um pobre. A relação com Deus, ela só tem um mediador, que é o próprio Deus, que é Jesus Cristo. Não tem outros mediadores entre nós e Deus. Não tem a Maria Geralda profeta, não tem o mega pastor, church, não sei o quê, tá? Entre Deus e nós só há Jesus, tá bom? Isso é importante. Por isso, qualquer um de nós pode orar uns pelos outros. Se você é cristão batizado, você pode orar pelos irmãos, você pode se encontrar com ele para ler a palavra e Deus vai estar ali comunicando graça, sem a menor sombra de dúvida. Vamos seguindo. E tanto que a nossa fé não é inferior, que Jesus também disse, né, quando Tomé confessa, né, ai meu Deus e meu Senhor, Jesus fala, porque você está me vendo, você creu? Bem-aventurados são aqueles que não me viram e creram, eu e você. Olha aí, eu fico feliz de ouvir isso de Jesus. Eu queria ter visto ele, cara, eu queria estar pessoalmente com ele e aguardo o dia do seu retorno com muita convicção, mas eu fico feliz também de ouvir isso que ele fala, bem-aventurado aqueles que não viram e creram, né? Pedro também vai falar disso no capítulo 1, versos 7 ao 9, mas não dá tempo da gente ler, depois vocês deem uma olhada lá. Outro aspecto, e essa fé que é igual à dos apóstolos, ela é uma fé preciosa. Olha que palavrinha importante aqui para a gente, ela tem um valor alto, não é uma fé qualquer. Eu digo até para vocês que a fé é a coisa mais importante nessa vida que você poderia receber. E por isso é o melhor legado que você poderia deixar para os seus filhos. Não é educação na melhor escola, não é a melhor profissão, não é a herança que você está juntando para deixar para o seu filho. É a fé. É a coisa mais valorosa que você poderia ter recebido e poderia passar adiante também. Não tenha dúvidas disso, meus irmãos. E por isso eu até convido vocês a refletir sobre o quão preciosa é para você a fé. A vida na igreja, a vida exposta aos meios de graça, lendo a palavra do Senhor, andando em comunhão com os irmãos, tomando a ceia, orando, né? Isso é prazeroso para você ou é um fardo? Uma coisa que, poxa vida, eu tenho que fazer isso de novo. Isso quer dizer que a gente não está vendo da melhor forma possível. E isso pode acontecer com a gente em qualquer período. Nem sempre a gente vai estar lá o triunfante, não, né? Falar, eu sou o cara da fé mesmo, sempre bem, sempre alto, né? Tem hora que você vai estar num vale mesmo. Mas Deus ainda vai estar com você. Aí se lembra, né? Se lembra da importância, se lembra do que realmente tem valor, que são as coisas eternas. Aquilo que não vai passar, não é aquilo que você está gastando sua vida, seu tempo, se desgastando só para alcançar aquela coisa. E depois você vai ver que era vazio, que não valia nada. Porque a fé é algo que vem para a eternidade. E aí já estamos quase chegando no fim. Eu queria deixar mais uma tarefa com vocês, né? Que é o seguinte, você pensar sobre isso, depois eu vou mandar isso lá no grupo, pedir o pessoal para mandar. Seja honesto consigo mesmo e durante a semana procure escrever coisas que concorrem com a sua fé. Coisas que você ama tanto e deseja tanto, até mais do que estar na igreja, de estar caminhando com os irmãos. Escreva isso mesmo, irmão. Escreva a lista. Pensa, qual é a coisa que você diria para Deus se visse os céus abrindo, Jesus voltando, falando, não, espera aí, deixa eu só resolver isso, deixa eu só me casar, poxa, já fiz tanto tempo, né, de namoro, de noivado, deixa eu só criar meus filhos, deixa eu só... O quê? Né? Essas são as coisas que concorrem com a nossa fé. Pare e pensa um pouco sobre isso durante a semana, escreve, reflete e ore sobre isso. Peça perdão e coloque tudo isso aos pés da cruz, lembrando-se das coisas que realmente têm um valor eterno. Vamos continuar no texto. No verso 1 aí, para acabar, a gente tem mais dois assuntos, que é, primeiro, de que a nossa fé está apoiada não em nós mesmos, mas na justiça de Cristo. Isso é o que a gente chama da imputação da justiça, um termo cunhado aí por Lutero, né, pela Reforma Protestante, que a gente prescreve, que a gente reconhece que é isso mesmo. Deus declara a gente justo por causa da justiça de Cristo. Ele paga um preço, né, de substituição pelos nossos pecados. Ele troca os nossos pecados e a nossa vida longe de Deus. A gente dá isso para Ele, Ele recebe.
e em troca Ele nos dá a sua justiça, para sermos feitos filhos de Deus, pertencentes ao Pai. Isso é muito rico, isso daria sermões e sermões para a gente falar sobre isso, e infelizmente a gente não vai ter tempo de parar para tratar dessa questão. Mas saiba que a única justiça pela qual nós podemos ser salvos é a justiça de Cristo. Mérito humano e justiça divina são coisas opostas diante da salvação que Deus opera em nós. E a última coisa nesse verso 1, a gente ainda tem o verso 2, mas a gente vai chegar lá. A última coisa no verso 1 é o seguinte, que tudo isso, essa fé que é igual a dos apóstolos, ela é na justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Opa, né? Pedro chamou Jesus de Deus, é isso mesmo, nós cremos na divindade de Jesus, pelas Escrituras, pelo testemunho fiel da palavra, nós cremos no que foi chamado e sistematizado pela igreja de Trindade, né? Séculos e séculos de doutrinas, de reflexão sobre o texto bíblico foram escritos durante séculos e séculos, compêndios e compêndios foram escritos sobre esse assunto, e nós reconhecemos que é a melhor forma de perceber realmente como o Deus que é um também se manifesta, é três pessoas, um em essência, três em pessoas. E aí são assuntos bem complexos que você vale a pena chamar, às vezes, os pastores para conversar, pode ficar à vontade, que a gente conversa sobre isso, e isso é importante. Lembra, não existe doutrina que não afete a forma como a gente vive, tá bom? Vamos lá. Verso 2, agora sim. Já dissemos, graça e paz lhes sejam multiplicados, no conhecimento de Deus e do nosso Senhor. A expressão graça e paz, irmãos, com a qual a gente saúda uns aos outros, ela é baseada na bênção de Arão. Já pensou? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia, e a graça, é a mesma palavra, misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, É baseado nisso, nessa bênção que o próprio Deus ordenou com que fossem abençoados os filhos de Israel, é que Pedro usa esses termos, Paulo usa esses termos também. Agora, é muito interessante porque a gente pensa que essas são coisas recebidas e definitivas, Mas o texto diz que Pedro deseja que Deus multiplique essas coisas em nós. Isso pode aumentar. Eu posso crescer em graça. Eu posso crescer no quanto de paz eu tenho na minha vida, Porque a paz é a plenitude de Deus em nós. É aquele lugar que você chega e fala, poxa, eu não preciso de nada mais, eu tenho o Senhor, Eu cheguei num lugar de descanso, contra as minhas lutas, contra as minhas lidas, contra os meus pecados. Hoje eu posso descansar e confiar que Deus pode fazer tudo por mim, Ele pode me fazer vencer essa situação difícil, pode me libertar desse pecado com o qual eu luto, porque Deus é poderoso para isso, Ele pode nos fazer crescer em graça a cada dia. E quanto mais conhecemos a Deus, mais a sua graça e paz são multiplicadas em nossas vidas. O termo que Pedro usa aqui para conhecimento é epignosis, bem parecido com aquele lá dos gnosticismos, Só que Pedro agora está falando do verdadeiro conhecimento, e eu não vou mais falar de gnósticos hoje. Vou ler um texto para vocês, a gente acaba. É um texto do Sproul, R.C. Sproul, ele escreveu isso no comentário dele da segunda carta de Pedro. Eu achei tão interessante que eu resolvi trazer para vocês. Vou ler e eu encerro com isso. Poucos anos atrás, uma mulher escreveu um romance sobre um recém-convertido ao cristianismo. Ou seja, é uma história inventada, mas o princípio é legal. Esse recém-convertido desejava sentir todo o peso do ensino das Escrituras Sagradas, particularmente do Novo Testamento. Por isso, instruiu sua secretária a copiar as epístolas do Novo Testamento, do jeito que estavam, palavra por palavra, uma de cada vez, e então enviasse essas epístolas pelo correio para a casa daquela pessoa, como se ele fosse o destinatário de cada uma dessas cartas. O homem recebia as epístolas, que ele mesmo enviou para si, e as lia como se cada uma delas tivesse sido escrita por Deus, exclusivamente para ele. E aí vem a reflexão do Sproul. Se Deus lhe enviasse uma carta pelos correios, e se você a recebesse, e visse seu nome na frente do envelope, e o nome de Deus como remetente, já pensou? Você não a jogaria fora, ou a largaria na estante, para que ficasse coberta de poeira.
Se você recebesse uma carta escrita por Deus pessoalmente, você a leria repetidas vezes até decorar cada palavra e decifrar cada nuance sutil do texto, pois você estaria sendo informado pelo próprio Deus. Tenho certeza absoluta de que é exatamente isso que as Escrituras Sagradas representam. Sendo essa a razão pela qual nunca nos formamos na escola de Cristo, sempre somos chamados de discípulos. Devemos estar sempre aprendendo as coisas contidas nessa palavra, com mais profundidade, mais cuidado e esperamos também mais precisão. Amém, meus irmãos? Amém.